Olá pessoal, então vamos concluir aí a resolução da nossa lista de atividades. Mais uma vez estão aí as tabelas de funções orgânicas e de nomenclatura para vocês, né? E vamos iniciar com a resolução. Questão 17. Quais são as formas estrutural e molecular dos seguintes compostos não ramificados? Então nós vamos precisar da nossa tabela de nomenclatura. Todos os nomes aqui terminam em O. Se eles terminam em O, você já sabe que é um hidrocarboneto. Quer dizer que ele será formado exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Primeiro você tem decano. Dec, prefixo dec indicam 10 átomos de carbono. An quer dizer que a ligação entre ele é apenas ligações simples. Então, 10 átomos de carbono com ligação simples. O decano, ele é um alcano. Alcano quer dizer que ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação simples, né? O an aí no nome alcano quer dizer que ele é somente ligações simples em uma cadeia aberta, certo? Nesse hidrocarboneto. Se ele é um alcano, para você descobrir a forma molecular, ou você conta todos os carbonos e todos os hidrogênios, ou você lembra que no alcano o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Então a sua fórmula, se ele era C10, vai ser então C10H22. Alternativa B, eteno. Et representa 2 átomos de carbono. O en quer dizer que a ligação é dupla, né? Então, 2 átomos de carbono com uma ligação dupla. Se ele é eteno, tem en no nome, então ele é classificado como um hidrocarboneto do tipo alceno. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligação dupla. E nesse caso, o número de hidrogênios da cadeia é apenas o dobro do número de átomos de carbono. Então, nós vamos ter C2H4. Propino, prop representam 3 átomos de carbono. In representa uma ligação tripla. Então, propino, 3 átomos de carbono com ligação tripla. Propino é classificado como um hidrocarboneto chamado de alcino. Alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligação tripla. E se eles têm ligação tripla, o número de átomos de hidrogênio será o dobro do átomo de carbono menos 2. Então, a sua forma molecular será C3H4. Ciclopentano, ciclo, cadeia fechada. Pente quer dizer que você vai colocar 5 carbonos numa cadeia fechada. An quer dizer que entre os 5 átomos de carbono só haverá ligação simples. Ciclopentano. O ciclopentano, ele é um hidrocarboneto chamado de ciclano ou cicloalcano. E num ciclo alcano, o número de átomos de hidrogênio da cadeia é apenas o dobro do número de átomos de carbono. Então, a nossa fórmula molecular será C5H10, certo? Alternativa da letra E, ciclopropeno, ciclo cadeia fechada, prop. Prop significa dizer que teremos 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono com en. En quer dizer ligação dupla. Então, 3 átomos de carbono numa cadeia fechada com ligação dupla. Isso aí é o que nós chamamos de ciclo alceno. E nesse ciclo alceno, que também é um hidrocarboneto, é lógico, né? Só tem carbono e hidrogênio. Então, o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono menos 2. Então, a nossa fórmula molecular será C3H4. Sua alternativa da letra E, hexa. Hexa significam 6 carbonos. Dieno, 1,3 dieno. Dien quer dizer que você terá 2 ligações duplas na cadeia. Uma delas no número 1 e a outra no número 3. Então tá aí o seu, né? Hexa 1,3 dieno. Ligação dupla no 1, 2, 3. Ligação dupla no 3. Então esse hidrocarboneto nós chamamos ele de alcadieno. Se ele é um alcadieno, o número de átomos de hidrogênio da cadeia será o dobro do número de átomos de carbono menos 2. Então, logo, nossa fórmula molecular será C6H10. Ok? Para você ficar curioso, né? Sabe que eu gosto de sempre deixar aí algumas coisinhas para você, curiosidades. Observe que a letra C e a letra E, letra C, C3H4, letra E, C3H4.
duas substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Então, nós dizemos que entre a letra C e a letra E existe uma coisa chamada de isomeria. Isomeria plana do tipo cadeia. Por que que é isomeria? Porque isomeria significa o quê? Iso igual, meria partes, partes iguais. Então, isomeria plana são estruturas diferentes que têm a mesma fórmula molecular. E essa diferença, nesse caso aqui, essa diferença é na cadeia, porque na letra C você tem C3H4 como propino, né, que você tem uma cadeia aberta, e você tem, na alternativa da letra E, ciclopropeno, uma cadeia fechada. Então aqui é isomeria, porque são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Isomeria plana, plana ou constitucional. Por que que a gente diz isomeria plana? Porque percebemos a diferença pelo plano, pelo desenho das cadeias, né? Isomeria plana de cadeia, porque uma delas é aberta e a outra é fechada, tá ok? Então já deixei a dica aí do seu próximo assunto, que será isomeria, certo? Vamos adiante. Questão número 18. Quais são as formas estrutural e molecular dos seguintes compostos ramificados? Né? Ramificados quer dizer que nós vamos ter radicais. Quer dizer que nós teremos átomos de carbono terciário ou quaternário nas nossas cadeias, né? Vamos deixar aqui nossa tabela de nomenclatura para ir nos ajudando. 2-metil-octano, oct. Oct significa dizer que você vai ter aí no total 8 átomos de carbono. Nesses 8 átomos de carbono na cadeia principal, você vai ter AN, quer dizer que os 8 só terão ligação simples. E você vai ter 2-metil, quer dizer que no carbono número 2 desses 8 aqui, você vai ter MET, e MET significa um carbono. Então, sua alternativa da letra A ficará assim. 8 carbonos na sua cadeia aberta, aberta apenas com ligação simples, e no número 2, um carbono que representa o metil. E a fórmula molecular, né, ele nem pediu, mas vamos colocar também. 8 carbonos com mais 1, 9. Dobro de 9, 18, né? 18 com mais 2, 20. Então, C9H20. Por que que é o dobro mais 2, o número de hidrogênios? Porque você só tem ligação simples, é um alcano, né? Bom, alternativa da letra B, 6-metil-oct-1-eno. Oct, novamente, 8 átomos de carbono. Só que agora é um En. En quer dizer que entre ele haverá, né, entre os átomos de carbono, você vai ter uma ligação dupla. E essa ligação dupla se encontra no carbono número 1. Então, 8 carbonos com ligação dupla no carbono número 1. Né? E no carbono número 6 você terá metil, terá um carbono ligado ao átomo número 6 da cadeia principal. Então aqui você tem mais uma vez um alceno, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação dupla. Então o número de hidrogênios será apenas o dobro do total de átomos de carbono. 8 com mais 1, 9. 2 vezes 9, 18. Letra C, 3-metil-pente-1-ino. Então, sua letra C vai ficar, né? Pente, 5 átomos de carbono. O in quer dizer que você vai ter uma ligação tripla, tripla no número 1. E 3-metil quer dizer que vai ter um átomo de carbono como radical ligado ao carbono número 3. Tá ok? Vamos e a fórmula molecular, né? Se isso aqui é um alcino, se ele é um alcino, lembre que o número de átomos de hidrogênio na cadeia será o dobro do número de átomos de carbono menos 2. Então, 5 com mais 1, 6. Dobro de 6, 12. 12 menos 2, 10. Metil, ciclo, pentano. Ciclo, cadeia fechada. Fechada com pente. Pente significam 5. Então, 5 átomos de carbono numa cadeia fechada, fechada com AN. AN quer dizer que só terá ligação simples. E metil quer dizer que é um carbono como radical ligado a esses 5. Então, ciclopentano e metil. Não tem número porque onde o radical estiver ligado será o número 1. Novamente, você tem um cicloalcano, onde o número de átomos de hidrogênio da cadeia é apenas o dobro do número de átomos de carbono. Então, 5 carbonos com mais 1, 6. Dobro de 6, 12. C6H12. Alternativa da letra E, etil-ciclobuteno. Ciclo fechado, but. But significa 4 átomos de carbono. En quer dizer que entre esses 4 átomos de carbono terá uma ligação dupla, né?
Então, ciclo fechado, fechado com but, né? São 4. Ligação dupla. Onde você colocou a dupla é o carbono 1. Lembre que você conta no sentido horário, então esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3 é que você tem etil, e et significam 2 átomos de carbono. Então, 2 átomos de carbono ligados ao carbono número 3, certo? Etil, ciclo, buteno. E aqui você tem um ciclo alceno. Se é um ciclo alceno, o número de átomos de hidrogênio da cadeia é o dobro do carbono. Então, 4 com mais 2, 6. Dobro de 6, 12. 12 menos 2, que é o dobro menos 2, né? Então, 12 menos 2, 10. Logo será C6H10. 2,5 dimetil hexa 1,6 dieno. Hexa, 6 átomos de carbono. Dieno, 2 duplas, né? 2 duplas. Uma dupla no número 1, outra dupla no número 3. E ainda você vai ter carbono como radical no número 2 e no número 5. Então, hexa, 2, 4, 5, 6 carbonos. Dupla no 1, dupla no 3, radical formado por um carbono ligado ao número 2 e um carbono ligado ao número 5. Né? Aqui você tem um alcadieno, hidrocarboneto de cadeia aberta com 2 ligações duplas. Então, o número de hidrogênios da cadeia é o dobro do número de carbonos menos 2. Então, você tinha 6 com 2, são 8. 2 vezes 8, 16. 16 menos 2, 14. C8H14. É lógico que se você não lembra, né, que é alcano, alceno, alcino, ciclano, cicloalceno, alcadieno, se você não lembra dessas fórmulas, é só você contar carbono por carbono e contar o total de hidrogênios da cadeia, que é lógico que vai dar o mesmo resultado, tá certo? Próxima questão. Bom, questão número 19. Na questão número 19, vamos ver aqui, né, a pergunta. Chegaram reagentes novos ao laboratório e o professor pede a um aluno que o ajude a etiquetar os frascos. Ele já fez as etiquetas com os nomes oficiais e cada frasco veio com o desenho e a forma estrutural de cada composto. Qual é o nome que o aluno colocará em cada frasco, né? Então, é só você observar aqui, ó. Na sua primeira estrutura, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. 6 carbonos será X. Só tem ligação simples, AN. Então, quer dizer que aqui, né, vai ser o hexano. Se tem dúvida, lembra de consultar a tabela de nomenclatura, né? Então, 6 carbonos quer dizer que é X. Só tem ligação simples, AN. Hexano. Então, você já sabe que o nome correto dessa estrutura é hexano. Hexano com radical no 2 e radical no 3. No 2 tem um carbono, então é 2-metil. E no número 3 tem 2 carbonos, 3-etil. Então é só procurar 3-etil, 2-metil, hexano. 3-etil, 2-metil, hexano quer dizer que na alternativa da letra A, a etiqueta correta vai ser a etiqueta de número 6. Ok? E agora, né? Na sua alternativa da letra B. Então, na letra B, como é que você vai colocar aqui na sua cadeia? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De todo jeito que você contar, você terá 8 átomos de carbono. Se você contando em linha reta tem 8 e contando com essa curva aqui também terá 8, então escolha a cadeia principal reta aí que fica mais simples para você, tá certo? 1, 2, radical no 2, 2-metil, 3, 4, 5, 6. Então tem radical no 2 e no 6. Então 2,6 dimetil, 2,6 dimetil, certo? E aqui, que é o número 5, tem 3 carbonos. 3 carbonos se chama prop. Então, 2,6 dimetil e você tem 5 propil. Propil com 3, com 6, com 7, com 8. E 8 se chama oct, octano. Logo, você descobriu que a alternativa correta aí será a etiqueta número 2. E aqui, agora você tem que contar desse lado também, porque a ligação dupla está mais próxima, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x, né? 6 átomos de carbono, X. Então, você terá aí hexeno. Hexeno.
e você terá radical no número 4 e no número 5. Então, 4,5 dimetilhexeno, né? 4,5 dimetilhexeno. Sua etiqueta correta, etiqueta 4. Alternativa D. Conta daqui que está mais próximo do radical, tá ok? Então, 1, 2, 3, 4. Se é 4, você vai ter but. Se tem duas duplas, você terá dieno, butadieno, só que você vai ter but 1 e 3, 1,3 dieno. 2, metil, but, dieno, 1,3 aí. Então procure metil, but, 1,3 dieno, que você achou na etiqueta de número 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos com ligação tripla. 5 pente, ligação tripla in. Pentino, etiqueta número 3. Benzeno, né? E no benzeno está ligado um carbono. Um carbono nós chamamos de met, radical il. Então, metilbenzeno, etiqueta número 1. Agora você tem metil e metil de novo. Duas vezes o metil ligado no benzeno. Então, é dimetilbenzeno. E qual é a distância? Lembre-se que dois ligantes no benzeno nós chamamos as posições de orto, meta e para. Orto se tiver ligado no 1 e no 2. Tanto faz o 2 da direita ou da esquerda. Meta se for ligado no 1 e no 3, da direita ou da esquerda. E para se tiver ligado no 1 e no 4. E como aqui é no 1, 1, 2, 3 e 4, 1 e 4, então é para dimetilbenzeno, certo? Vamos procurar aí que a sua alternativa vai ser a alternativa aqui, número 5. 1,4 dimetilbenzeno. Feito. Próxima questão, questão número 20. Quais são as diferentes formas de representar o benzeno? Opa, então permita aí que eu vou voltar um pouquinho. Só aqui você já encontrou duas formas de representar o benzeno. Eu posso representar o benzeno numa cadeia fechada com ligações duplas e simples alternadas. Posso representar o benzeno também com esse ciclo, porque esse ciclo quer dizer que essas ligações estão em movimento. Quer dizer que essa ligação dupla vem para cá e quando ela chega aqui, essa outra é deslocada para o outro e para o outro. Essas ligações estão em movimento. É o que nós chamamos de ressonância. Então, quais as diferentes formas de representar o benzeno? Basta colocar 6 carbonos numa cadeia fechada, né? E nessa cadeia fechada, ou eu coloco o ciclo, para dizer que as ligações estão em movimento, ou eu coloco ligações duplas e simples alternadas, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, ou então eu represento assim, porque eu tenho que saber que cada ponto desse corresponde a um átomo de carbono, e eu represento também com os átomos de carbono e de hidrogênio. Então, essas são as 3 formas de você representar a estrutura do benzeno. Questão número 21. Em quais dos seguintes hidrocarbonetos não é necessário numerar a posição da dupla ou da tripla ligação? Bom, quais são os que você não precisa enumerar? Você não precisa enumerar quando a ligação tripla ou dupla está no número 1 e não há outra possibilidade para ele a não ser o número 1. Então, na letra A tripla está no 1. Está no 1, mas poderia também estar no 2. Na letra B, a tripla, né, só existe 2 carbonos e a ligação tripla está entre os dois, é lógico que não existe outra posição para ela. Então, a letra B vai ser um caso aqui que você não precisa enumerar. A letra C, você tem propino. Aqui é o carbono número 1, porque a tripla está desse lado. Mas se a ligação tripla estivesse nesse carbono, esse seria o número 1. Então, também não precisa enumerar o propino. Agora, no caso da letra D, a dupla está no 2. 1, 2, 3, 4, 5. É o pente-2eno. É lógico, né? Você está vendo aqui que a ligação dupla está no 2, mas ela poderia estar no 1, no 2, ou se tivesse desse lado aqui, ó, também seria 2, porque eu iria contar mais próximo dela. Então, como pode estar no 1 ou no 2, quer dizer que eu tenho que colocar um número nele, certo? Então, você entendeu aí a sua questão? Em quais dos seguintes compostos não é necessário numerar a posição da dupla e da tripla? Na letra B e na letra C. Por quê? Porque não há uma outra posição. Onde você está vendo a ligação, ela está no número 1. Se você pegar essa ligação tripla da letra C e colocar desse lado, esse também será o carbono número 1. Então, não há uma outra posição. Por isso que não precisa enumerar. Vamos para a sua próxima questão, questão número 22. Qual dos seguintes hidrocarbonetos possui a temperatura de ebulição mais alta? Se você só tem hidrocarbonetos, né, o que é que vai fazer com que um deles tenha uma temperatura de ebulição mais alta do que o outro? É lógico que é a massa molar. Então, se você tem apenas hidrocarbonetos, qual é o hidrocarboneto de maior massa molar? E
Bom, você poderia saber da resposta, lógico, né? Mas vai que alguém aí está com dúvidas ainda. Então eu vou lembrar. Met quer dizer que você só tem um átomo de carbono. Então, na letra A só tem um carbono. Na letra B, oct são 8 átomos de carbono. Letra C, et, 2 átomos de carbono. Letra D, but são 4. Letra E, ex são 6. Então, qual é a estrutura aí que vai ter uma maior massa molar? Quem é que vai ter um maior número de átomos de carbono para que tenha uma maior massa molar? É lógico que é o octano. Se ele tem uma maior massa molar, ele vai ter um ponto de fusão e de ebulição mais alto. Se por acaso você tivesse estruturas com a mesma forma molecular, perguntando qual delas teria o ponto de ebulição ou de fusão mais alto, aí você teria que pensar em forças intermoleculares. Aí você lembre que você tem 3 forças intermoleculares, né? Você tem pontos de hidrogênio, que seria quando o hidrogênio está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, e quem tem ponto de hidrogênio tem muito mais energia do que quem não tem. Você poderia, depois, né, de ponto de hidrogênio, lembre que você tem dipolo permanente nas substâncias polares e você tem, no caso das substâncias moleculares, apenas a força de London. A força de London só ocorre apenas quando você tem, né, esses compostos que vão formar um dipolo induzido. Quer dizer que quando uma molécula se aproxima de outra, a nuvem eletrônica de uma vai deformando a outra. Por quê? Porque o núcleo que é positivo começa a atrair os elétrons que são negativos, que estão lá na eletrosfera. E essa interferência entre forças de prótons e elétrons acaba deformando a nuvem. E a sua nuvem vai ficando deformada, quer dizer que ela vai ficando um pouco mais positiva de um lado e um pouco mais negativa do outro. E quando essa molécula se aproxima de outra, induz a outra molécula ao mesmo sistema. Então, isso aí é o que nós chamamos de dipolo induzido, as forças de London. Mas eu só preciso pensar em forças intermoleculares se eu estiver falando aqui, né, de substâncias que não são do mesmo grupo funcional, que não pertencem à mesma função orgânica, e tenho que observar se esses compostos vão ter pontos de hidrogênio, se esses compostos serão polares ou serão apolares. Lembre-se, ponto de hidrogênio é a força intermolecular mais forte. Depois, dipolo permanente e depois dipolo induzido. Aqui, né? Sabe que toda vez que eu fico falando essas coisas que não tem na questão, é para deixar você curioso e você querer estudar um pouquinho mais, tá ok? Sua próxima questão, questão número 23. O alcino chamado metino existe? Metino não existe porque só se coloca o in quando existe ligação tripla entre átomos de carbono. E met é apenas um carbono, então não existe. Essa é a sua justificativa. Questão número 24. O etanol pode ser obtido a partir da reação de hidratação. Hidratação quer dizer que você está acrescentando água. Água 1 alceno. Alceno quer dizer hidrocarboneto com ligação dupla. Representado a seguir. Então aqui você tem uma reação de adição, reação de síntese, né? Lembre lá do conteúdo do segundo ano. Por que é síntese ou adição? Porque eu tenho mais de um reagente e apenas um produto. Qual é o nome oficial do alceno utilizado? Qual é o alceno utilizado? Questão extremamente simples. 2 carbonos, como é que se chama 2? 2 se chama et. Ligação dupla se chama en. Se é um hidrocarboneto, O. Então o nome oficial desse alceno será eteno, certo? 2 carbonos, ligação dupla, eteno. Bom, na sua alternativa B, você tem uma questão aqui sobre estequiometria, lembrando de novo o conteúdo do segundo ano, né? A gente viu lá no segundo ano muita questão de estequiometria. Quantas gramas desse alceno são necessárias para obter 85 gramas do etanol? Bom, aqui uma questão bastante simples, não precisa nem você calcular as massas molares, porque já vem os dados da massa molar de cada substância aqui, né? Massa molar do eteno, 28 gramas por mol. Então quer dizer que aqui eu tenho 28 gramas por mol. Massa molar da água, 18. Massa molar do etanol, 46. Na sua questão, diz o quê? Pergunta, quantas gramas do alceno? Então quer dizer que o X vai ficar no alceno. Quantas gramas do alceno necessárias para obter 85 gramas de etanol? Ok? Entendeu sua questão? Como é que vai ficar? Se o alceno, que é o eteno, vale 28, então você vai dizer que 28 gramas irá produzir 46 gramas de etanol, né? 28 gramas irá produzir 46 gramas de etanol.
Se eu quero saber quantas gramas do alceno, X embaixo do alceno, para produzir 85 gramas de etanol. Lembre-se, semelhante embaixo de semelhante. E toda regra de 3 você resolve multiplicando os meios pelos extremos, né? Faça um X, não erra nunca. Então você vai ter 28 vezes 85, que vai lhe dar 2.380, e o 46 que multiplica vai passar a dividir. Então você descobriu aí que são apenas 51,74 gramas do eteno. Ok? Então, quantas gramas do alceno são necessárias para produzir 85 gramas de etanol? Quer dizer que se eu quero produzir 85 gramas de etanol por esse método aqui, que é um método de hidratação, eu vou precisar ter 51,74 gramas de eteno para obter do outro lado aí 85 gramas de etanol. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 25. Lanternas de carbureto são utilizadas nas expedições em cavernas. Elas geralmente são feitas de latão e possuem 2 recipientes sobrepostos, unidos por uma rosca vedante. O recipiente superior contém água que passa por meio de uma pequena válvula e pinga no recipiente inferior, que contém carbureto. Em contato com a água, o carbureto reage e dá origem a um gás que escapa por meio de um bico conforme a equação a seguir. Né? Então aqui você tem a forma do carbureto, que é o nosso carbeto de cálcio. Carbeto de cálcio, quando reage com a água, o que é que vai acontecer? Vai formar hidróxido de cálcio e vai formar esse alcino. E só para você saber, o nome do alcino é uma questão muito simples. Você tem 2 carbonos. E lembre-se, 2 carbonos se chama et. Ligação tripla, in. Então o nome desse alcino é etino. E normalmente ele é conhecido como acetileno, certo? Ok? Número 72. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas a seguir. Então você tem aqui a fórmula do naftaleno, a fórmula da decalina, e o que é que ele pede na sua questão, né? Ele pede apenas que você substitua em ambas as moléculas né? Preste atenção, um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, obtendo-se 2 compostos que pertencem respectivamente a quais funções. Então quer dizer que eu vou tirar um hidrogênio daqui e vou colocar OH. Se eu colocar OH, lembre da sua tabelinha de funções orgânicas. Se eu colocar OH no benzeno, né? Se eu coloco OH no benzeno, OH ligado a uma substância aromática, né? OH ligado a um carbono aromático, quer dizer que essa função química aqui será o que nós chamamos de fenol. E se eu coloco OH na cadeia da decalina, né? Está prestando atenção que aqui só tem ligação simples. E OH ligado a carbono saturado, quer dizer, carbono com ligação simples, será um álcool. Então nós teremos fenol e álcool. Muito simples também a sua questão. Ok? Próxima questão. Questão de número 73 é o THC, o tetrahidrocarbinol. Você está vendo aqui a forma estrutural dele. Ele é o principal componente ativo da maconha, né? Aí você já pode aí estudar substâncias psicotrópicas e você vai ver que ele atua de forma depressora do sistema nervoso, né? Estou te dizendo essas coisas, você vai ficando aí curioso e vai estudar. Com o efeito de causar abandono das atividades sociais e reduzir acentuadamente o desejo sexual, o THC apresenta na sua forma os grupos funcionais. Quais são os grupos funcionais que nós temos? Quer dizer, que funções orgânicas nós encontramos aqui? O que é que tem de diferente além de carbono e hidrogênio? Além de carbono e hidrogênio, né? Vai que alguém não lembre, vamos colocar lá a tabelinha de grupos funcionais. Eu tenho oxigênio entre átomos de carbono. E oxigênio entre átomos de carbono, vamos procurar aí que você vai encontrar, ó, aqui nos grupos funcionais você achou oxigênio entre átomos de carbono, quer dizer que aí vai ser um éter. Quer dizer que esse grupo funcional é de éter. OH ligado em benzeno, a gente acabou de fazer na questão anterior. OH ligado em benzeno, OH ligado a carbono aromático, né? Aromático quer dizer que é o benzeno, então você terá fenol. Então a nossa resposta será fenol e éter, certo? Bem simplesinha a sua questão também. Próxima questão, número 74. Os cães conhecem seus donos pelo cheiro, né? Todo mundo que tem um cachorro sabe disso. Antes de você chegar em casa, ele já sabe, né? Qualquer pessoa que já fez raiva a um cachorro também sabe que se ele estiver preso lá, amarrado no muro, mas ele sabe que é você que vai passando, mesmo de longe. Bom,
Os cães conhecem seu cheiro pelo dono. Isso se deve ao fato dos seres humanos apresentarem junto à pele glândulas que produzem e liberam ácidos carboxílicos. A mistura desses ácidos varia de pessoa para pessoa, o que permite que animais de faro bem desenvolvidos consiga, né, discriminá-lo. Com o objetivo de testar tal discriminação, um pesquisador elaborou uma mistura de substâncias semelhantes à produzida pelo dono do cão. Para isso, ele usou substâncias genericamente representadas por qual das alternativas? Outra questão bastante simples, se você prestou atenção, está dizendo o quê? Que as glândulas do nosso corpo produzem ácidos carboxílicos. Então, qual é a substância que essa pessoa tem que ter produzido genericamente? Tem que ser um tipo de ácido carboxílico. Então, é só procurar no grupo funcional aqui qual é o grupo que representa um ácido carboxílico, que você vai ver que ácido carboxílico tem que ter um átomo de carbono, 2 oxigênios, um hidrogênio e outra qualquer quantidade de carbono ligado a esse grupo aqui, que nós chamamos de carboxila. Então, basta procurar RC2OH. E a sua alternativa correta será a alternativa da letra B, RC2OH. Simples assim, certo? Próxima questão, sua questão de número 75. O composto a seguir pela IUPAC, né? IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, chama-se, né? Para quem tem dificuldade com a nomenclatura, lembre-se de ter as tabelas de grupos funcionais e a tabela de nomenclatura do lado, né? Bom, o que é que nós temos de diferente além de carbono e hidrogênio? Nós temos o OH. E se você tem o OH ligado a um carbono saturado, tá aqui, né? OH ligado ao carbono saturado, carbono com ligação simples, quer dizer que vai ser um álcool. Se é um álcool, você já sabe que o final do nome tem que terminar em -ol. Então, tem que terminar em -ol. E esse -ol está ligado ao... Vou começar a contar desse carbono, porque o carbono está mais próximo da hidroxila. 1, 2, 3. Então, quer dizer que vai ser 3-ol. Né? Você já sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui não é radical. Por quê? Porque esse carbono não é um carbono terciário. Você só tem carbono, só tem radicais na cadeia se sua cadeia tiver carbono terciário ou quaternário. Isso aqui é um radical. Por que ele é radical? Porque esse carbono é um carbono terciário. É um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, você só tem radicais quando você tem a presença de carbono terciário ou quaternário. Então, o nome correto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 se chama hex. Ligação simples entre os 6, an. Hexan. Hexan, e se é um álcool, tem que terminar em ol. Hexanol. Hexanol 3, 3-hexanol. E no número 1, 2, 3, no número 3 também tem C6H5. C6H5, para quem não está compreendendo, representa o benzeno. Deixa eu tentar montar aqui para você. Mas benzeno como radical se chama fenil. Então será 1, 2, 3, 3-fenil, hexanol 3. Só você procurar então sua alternativa correta. 3-fenil, 3-hexanol. Ok? Feito. Um professor de química escreveu na lousa a fórmula C3H6O e perguntou a 3 estudantes que composto tal fórmula representava. As respostas foram propanona, propanal e álcool propílico. O professor considerou certas respostas dadas somente pelos estudantes. Quais estudantes estão corretos, né? C3H6. Prestou atenção que o número de hidrogênios é somente o dobro. Se é apenas o dobro do número de hidrogênios, é o dobro do número de átomos de carbono, quer dizer que você tem uma ligação dupla. Então, prop, pode ser prop, porque prop é C3, tudo bem. Então, prop representa 3 carbonos, correto. An quer dizer que a ligação é simples. Iona, ona é uma cetona, cetona tem dupla O. Então, beleza, propanona está correto. Prop, 3 carbonos de novo. An quer dizer que a ligação é simples. Al no final do nome é aldeído. Aldeído também tem C dupla O. Então, tem ligação dupla, também está correto. Ok? E agora, álcool propílico. Propílico, na realidade, é o propanol. Álcool propílico, né? Propanol. Prop significam 3 carbonos, por enquanto correto. An, ligação simples. E ol, o que é ol? Ol é álcool. É OH ligado ao carbono saturado.
Quer dizer que, nesse caso, o propanol ele vai ter 3 carbonos, mas o número de hidrogênio, já que só tem ligação simples, é o dobro do número de carbonos mais 2, né? Então, não vai dar apenas 6 átomos de hidrogênio. Então, correto aí apenas 1 e 2. Questão número 77. O composto usado como essência de laranja tem essa fórmula estrutural aqui. Qual é o nome oficial desse composto, né? Bom, e se você não lembra, né? Vai procurar lá a tua tabelinha lá de funções orgânicas, né? E na sua tabela de funções orgânicas, procure esse grupo funcional. Dupla O, carbono de um lado, carbono do outro, né? Dupla O, vai procurando que você vai encontrar aqui, ó, dupla O, carbono de um lado, carbono do outro. Quer dizer que isso aí é um éster. Nomenclatura correta de éster: prefixo, infixo, sufixo oato, di, prefixo, sufixo ila. Quer dizer o seguinte: toda cadeia heterogênea tem que contar o número de átomos de carbono antes desse heteroátomo e conta também depois. 2 carbonos, né? Vamos lá, tabelinha para quem não lembra. 2 carbonos se chama et. Então, et é o nome desses 2 carbonos. Entre os dois, a ligação é simples, vai ser an, né? Você já usou aí o prefixo e o infixo, só falta oato. Então, quer dizer que é etanoato. Etanoato de quem, né? Porque depois do oato vai ter que colocar di. Etanoato de C8. O que é 8? Oct. E o que é que tem que escrever no final? Ila. Então, etanoato de octila, certo? Por que que é o N? Porque quer dizer que esses 8 carbonos estão numa cadeia normal. Bom, e agora, até que enfim, né, nós terminamos a correção de nossa lista de atividades, tá ok? Se ficou mais alguma dúvida, né, vocês entrem em contato que a gente vai tentar esclarecer de uma outra forma. Ok? Mais bons estudos, assistam os vídeos, procurem aí, né, se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que nós tentamos ajudar você a compreender melhor, tá certo? Até mais, pessoal, bons estudos.